Bom pessoal, continuando então nossas aulas de SolidWorks, hoje nós vamos começar a ver então a parte de montagens. Então vamos pegar um documento novo no SolidWorks, ao invés de ser uma peça ou um desenho, como a gente estava fazendo até agora, nós vamos selecionar montagem. Ele vai abrir essa aba nova e aqui ele já vai inserir para a gente as peças da última pasta que a gente utilizou. Como a gente estava trabalhando antes com o descascador, ele já está abrindo aqui para mim. No caso já tem a montagem feita, mas eu não vou utilizar ela, tá? Vamos fazer uma nova. As peças do descascador então elas têm que já estar todas modeladas, não do descascador, mas da montagem que vocês vão fazer em si. E aí nós vamos começar a inserir elas aqui. A primeira peça que a gente vai inserir tem que ser uma peça que ela não seja móvel, certo? Ela vai ficar fixa ali na minha montagem, então eu vou escolher pode ser, por exemplo, essa chapa a peça número 5, que é a chapa da lateral aqui, tá? Ele vai me pedir um lugar para arrumar ela. Vamos arrumar ela aqui. E daí eu vou vir aqui em montagem e vou vir em inserir componentes. Então ele vai me pedir para procurar os componentes que eu quero arrumar. Eu vou selecionar todas as peças aqui, porque pelo menos uma delas vai ser inserida, tá? Então vamos inserir uma de cada aqui de forma aleatória, depois a gente posiciona elas para ficar mais fácil. Ali veio uma chapa a mais, como são duas, uma de cada lado, não tem problema, tá? Então os dois rolos, a engrenagem, o parafuso lá embaixo, a chavetinha da engrenagem, lembrando que esse é um modelo novo de descascador. Beleza, temos uma peça de cada aqui. O que a gente vai fazer agora vamos posicionar as peças que a gente já tem. Então eu vou vir aqui em posicionar e agora eu vou dar as relações que eu tenho aqui na minha montagem. Então, por exemplo, eu sei que essas duas peças aqui são alinhadas, certo? Então essa parte de cima é coincidente com essa parte de cima dessa mesma peça. Então eu vou selecionar as duas partes. Ele já levou automático como coincidente. Vou confirmar. Agora as duas peças, se eu olhar de qualquer lado, elas vão estar sempre alinhadas àquela face uma com a outra, tá? Essa forma de vir aqui no posicionar é a forma que eu vou fazer se eu quiser selecionar primeiro aqui e tal, daí eu seleciono as faces. Mas tem uma forma mais rápida de eu fazer, que é eu clico numa face, segurando o Ctrl eu clico na outra e eu solto o Ctrl. Aí ele já aparece os posicionamentos aqui para mim. Então, coincidente. Se eu clicar aqui, ele automaticamente já setou ali como coincidente também. Então o que a gente vai fazer agora eu sei que essa parte aqui vai ser coincidente com essa parte aqui, certo? Então eu vou girar aqui mais ou menos, deixar a peça mais ou menos na posição que eu quero. E aí, segurando o Ctrl, eu vou lá, clico em coincidente. Aqui eu sei que as furações elas são concêntricas, então eu vou selecionar um furo, vou selecionar o outro, vou deixar como concêntrico. Sei que essa furação também é concêntrica com essa, então seguro um furo, seguro o outro, deixo como concêntrico também. Já está posicionado. Beleza? Agora o que eu preciso fazer vou selecionar uma furação aqui, selecionar outra, deixar como concêntrico, ela automaticamente já fica posicionada furo sobre furo. Aqui tem essa linhazinha que é a divisão entre as duas peças. Tenho mais uma peça que vai aqui, igual essa daqui que vai aqui embaixo, certo? Eu poderia vir e inserir componentes e procurar ela, mas se ela já tiver aqui, eu posso clicar em cima dela, segurar o Ctrl e arrastar. Então ele já puxa uma outra peça. Ou posso vir aqui em inserir componentes, achar a pecinha número 4, clicar em abrir e daí
posicionar ela. As duas formas funcionam. Se você já tem uma peça aqui, é muito mais fácil segurando o Ctrl e arrastando, certo? Se eu não vou usar essa daqui, eu posso só clicar nela e apertar o Delete e confirmar que ela já vai sumir. Tá, então aqui agora vamos posicionar a outra peça aqui embaixo. Então vamos girar ela, segurando o Ctrl, clicamos na outra face e vamos dar como coincidente. Aí agora nós vamos adicionar as furações como concêntricas, segurando o Ctrl da mesma forma. Eu posicionei, mas os furos eram para ser para trás, então eu posso clicar na minha peça. Aí aqui em Property Manager eu tenho os posicionamentos dela que foram feitos, ó. Então seleciono os dois concêntricos que estão errados, vou excluir os dois, aí eu consigo girar minha peça de novo e vou adicionar as concentricidades agora da forma certa, tá? Então, concêntrico, concêntrico, ficou as furações lá para o lado de fora. Da mesma forma, então, aqui agora a cantoneira, ela vem coincidente aqui. Vamos arrumar ela como concêntrica nessa furação aqui e nessa furação aqui. Já está posicionada. Notem que conforme a gente vai posicionando as peças de uma forma que elas ficam fixas, ela sobe aquele númerozinho de menos ali no canto. Então isso significa que a peça já não mexe mais, tá? Significa que ela está com todos os posicionamentos já corretos, ela está fixa. Bom, o que vem agora é os rolinhos. Então vamos adicionar aqui o rolinho mais comprido aqui na peça de baixo, concêntrico, tá? Aí aqui nós temos um detalhe que ele tem uma certa folga aqui no rolo, certo? Ele é pouca coisa menor do que as duas partes, então ele sobra uma folguinha de um lado, sobra uma folguinha do outro. Eu poderia medir, por exemplo, vir aqui em avaliar, vir em medida, medir que aqui tem 50 milímetros e o vão aqui das chapas tem 50,56, poderia dividir na calculadora e arrumar 0,28 milímetros de distância daqui até aqui, certo? Então 0,28. Posso fazer dessa forma. O que acontece? Se eu mudar essa dimensão aqui, eu vou ter que alterar a medida para ele ficar centralizado certinho, né? Então o que eu vou fazer aqui, ao invés de eu adicionar um posicionamento com medida, eu vou selecionar as duas faces aqui, aonde eu quero centralizar, e vou selecionar as duas faces aqui. E aí eu vou selecionar um posicionamento de largura. Então ele já vai automaticamente posicionar elas ali no meio. Então se eu mudar essa medida aqui, por exemplo, para em vez de 50 eu mudar para 48 e reconstruir, ele automaticamente já vai centralizar. O que não aconteceria se ele fosse, por exemplo, naquela medida da distância. Ele deixaria sempre 0,28 milímetros ali de referência em relação àquela parede. Então ele ficaria 0,28 aqui e desse lado 2,28. Vou fazer o posicionamento lá daquela forma que estava rapidinho. Vou mudar só para vocês verem um pouquinho melhor qual que é a diferença. Então 0,28 deixamos, ele está centralizado aqui dessa forma. Mas aí se eu mudo a medida, por exemplo, mudar para 48 de novo, ele já vai, ele muda só de um lado, então ele não continua sempre centralizado. Então a forma ideal, quando a gente tem assim uma folga dos dois lados, é a gente usar esse posicionamento de largura, tá? Deixa eu só posicionar ele aqui como largura de novo. Então tem que selecionar as duas faces ali e as duas faces aqui. Posicionamento de
largura. Confirma. Tá pronto. Vamos adicionar o outro rolo. Então, aqui vai ser concêntrico com a parte de lá. Vamos adicionar o posicionamento de largura aqui da mesma forma. Beleza. Confirma. Agora, essa basicamente foi a primeira parte da nossa montagem, tá? Vou deixar para vocês fazer o resumo dessa aula até aqui. Na próxima aula a gente continua fazendo a montagem do descascador. Até a próxima aula, então.